Olá, minha deusa, muito bom dia. Hoje é o nosso 23º dia do projeto 30 dias de reconexão. Já estamos aí na reta final. Essa é a última semana do projeto, mas eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para você aprender nessa semana. Então não deixe de participar. E se você não consegue estar acompanhando todos os dias aqui, saiba que todas as aulas sobem lá no meu canal do YouTube e você pode acessar pelo link que está na minha bio aqui no Instagram. Então você consegue acessar todas as aulas anteriores e eu recomendo muito, se você deseja se reconectar com a sua essência, para que você se reconecte com o seu propósito, aquilo que você veio fazer aqui na Terra, para que você sinta realização nas suas atividades que você faz no seu dia a dia, seja ela profissional, seja ela no seu servir de um modo geral. Então, hoje o nosso tema também, todos os temas eu já até parei de ficar falando que é um tema importante, porque todos são. Mas hoje eu quero falar sobre mulheres de coragem e fé. Por quê? Nessa caminhada do autoconhecimento, né, como vocês já sabem, eu sou terapeuta e mentora de mulheres, e o meu trabalho é acompanhar, é direcionar mulheres que têm alguma questão emocional para resolver, têm alguma dificuldade de lidar com algum trauma, algum acontecimento do passado, ou até mesmo de ressignificar. Então, nessa caminhada, a gente precisa dar coragem para que a gente possa avançar na vida, a gente sair daquele círculo ali onde você não consegue ver perspectiva na sua vida. E muitas vezes você está se vendo assim. Você olha para a sua vida e fala, poxa, não é essa vida que eu quero viver, mas ao mesmo tempo você não vê saída, você, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Mas na verdade, por que isso acontece? Porque está te faltando coragem e fé. Por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque é muito importante que você entenda que quando a gente tem plena confiança em Deus, plena fé, né? Sabe aquela frase que fala, né? Acreditar sem duvidar, como diz aqui, uma das definições de fé aqui na Bíblia é acreditar sem duvidar. Mas é isso, é você realmente colocar sua confiança total em Deus. Quando você faz isso, você começa a ter mais força, a ter mais essa determinação para você fazer aquilo, ainda que você tenha medo. Porque é normal, o medo ele sempre vai existir. Toda vez que você estiver diante de uma situação que você não conhece, que você vai ter que sair da sua zona de conforto, naturalmente você vai sentir medo. É da nossa natureza. É da natureza humana acontecer isso. Então, não se assuste, você está com medo, você está insegura, só que aí quando você tira o seu olho para a situação que você não sabe o que, é que vai acontecer, você ainda é incerto o resultado, mas você vai tirar o olho disso e vai colocar seu olho em Deus, na confiança que você tem em Deus, sabendo de todas as promessas que Ele tem. Então, a gente precisa estar andando em obediência à palavra, porque aquilo que é proposto para a nossa vida, a gente pode ter acesso. Mas para isso a gente precisa estar andando de acordo com o que está escrito aqui. Então, esse meu estudo de hoje, que eu vou falar aí sobre mulheres de coragem e fé, apesar desse tema, o trecho que eu vou estudar aqui, que vamos estudar, que vamos usar como referência, é o de Josué, que é um dos trechos mais conhecidos, eu acho, da Bíblia, que fala para que ele seja forte e corajoso. Mas isso daqui, essa mensagem, assim como todas as outras histórias, ela não é só para aquela pessoa daquela época. Aqui é Deus falando com a gente. Então, isso, como eu digo sempre, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, não é porque aconteceu lá, não sei quantos anos atrás, que não serve para hoje. Ainda hoje é da mesma forma que funciona. Então, qual é o pedido de Deus para nós também aqui, né? No caso aqui de Josué, foi dito assim, lá em Josué, capítulo 1, no versículo 9, diz: Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Meu Deus, essa promessa aqui é maravilhosa, porque quando você se apropria disso, você vai com essa coragem, com essa força, porque
você sabe que Deus vai te amparar, Deus vai estar com você em todos os momentos. E aquilo que eu já falei aqui em outros momentos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Ou seja, mesmo que pareça que é algo que não está indo bem naquele momento para você, ainda assim é algo que está te encaminhando para o teu propósito. Lembra aqui que eu mencionei a história de José, acho que foi ontem, que eu falei que ele foi vendido pelos irmãos como escravo, se afastou, ele teve que sair do seu núcleo familiar por conta dessa situação. Eu sei que ele foi se desenvolvendo e se tornou um homem de poder que acabou salvando a sua família anos e anos depois. Ou seja, mesmo parecendo que as circunstâncias ali estavam a pior coisa para o José, mas quando é da vontade de Deus, tudo vai cooperar para o bem. Então, se você vive debaixo da palavra de Deus, você busca cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, mesmo que sejam coisas desafiadoras, que naquele momento você se questione, poxa, será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está vendo minha situação nesse momento? Mas saiba que Deus, ele não descansa um minuto. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio, e eu também aqui falei, no dia que eu falei sobre fé, na aula sobre fé, eu disse, Deus muitas vezes ele trabalha em silêncio mesmo, para que a gente desenvolva mais a nossa fé. Então, se hoje você olha para a sua vida e parece assim que Deus te esqueceu, que Deus não está vendo você, toda vez que tiver esse tipo de pensamento, aí é que você deve fortalecer ainda mais. O que é que eu posso fazer para fortalecer a minha fé? E aí são aquelas disciplinas espirituais que vão te ajudar nisso. É a oração. Diariamente ali você está em oração. Eu também já disse aqui em alguma aula anterior de orar e sem cessar, porque é o tempo todo você em conexão com Deus. Então, se você observa que vem um pensamento ruim ali na sua cabeça, você deixa ele embora e você se firma em Deus. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai aumentando a sua sensibilidade e o seu crescimento espiritual. E além disso, também eu já disse aqui sobre o jejum. O jejum ajuda muito a você enfraquecer a carne e você fortalecer seu espírito. Então, se você está precisando fortalecer sua fé, comece a fazer jejum. Faça seus propósitos com Deus. Não no objetivo de barganhar nada, mas para você enfraquecer sua carne. Para você sentir a presença do Espírito ali agindo na sua vida. Certo? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho assim fundamental. Não tem como a gente falar de mulher, né, para ser corajosa e ter fé, sem a gente falar dessa história, dessa recomendação a Josué, que também serve para nós, para a gente estar sempre buscando ser forte e corajoso. E aí, pensando na nossa vida, como é que a gente enfrenta a dificuldade? Olhando aqui para o cenário de muitas mulheres que eu atendo, pessoas que querem até trabalhar aqui na internet, muitas vezes essa mulher tem dificuldade de falar em público, tem medo do julgamento, aí ela fica ali sem coragem para agir, ela paralisa, ela fala, meu Deus, eu tenho um conhecimento aqui que é valioso, que vai servir para muita gente, mas eu não tenho coragem de criar um curso, eu criar aqui sei lá, um evento para eu ensinar isso aqui às pessoas na internet, porque sei lá o que é que vão pensar. E aí você começa a colocar seus olhos nos homens. E lembra que também já tive umas aulas onde eu falei que lá em Paulo mesmo, o apóstolo Paulo falava, a gente tem que se preocupar unicamente com Deus. Então, a agradar a Deus. Então, eu tenho que buscar agradar a Deus. Se eu tenho um conhecimento que eu vou ajudar pessoas, eu vou criar um curso, eu vou compartilhar esse conhecimento na internet, você está servindo ao seu próximo, você está melhorando a vida, você está tornando a vida dessa pessoa mais simples, mais fácil de viver. Por conta do seu conhecimento, você está servindo. Então, isso é algo que, obviamente, agrada a Deus. Então, se você está fazendo algo que agrada a Deus, que está no caminho, pode ter certeza que você vai conseguir resultados positivos. Agora, se você fica olhando para onde não deve, que é para o julgamento das pessoas, para o que vão pensar? Ai, será que meu vizinho vai pensar o quê? Ai, será que meu colega de trabalho vai achar o quê? Que agora eu estou me achando porque eu estou na internet ensinando algo. Se você começar a ficar se preocupando com isso,
você não vai para lugar nenhum, você vai continuar estagnada na vida que você não quer mais. Então, esse chamado de hoje aqui para você ser corajosa e fortalecer a sua fé é para que você consiga ir atrás dos seus sonhos, porque lembre, a gente está aqui nesse projeto para você se reconectar com o seu propósito. Aí você vai lá, você vai identificar qual é o seu propósito de vida, só que você vai precisar de coragem para você executar. Sei lá, às vezes você está hoje trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com o seu propósito, e aí de repente, você se conectando com Deus, você silenciando sua mente, cada dia mais, você vai se conectar, porque essa informação do seu propósito, ela já está dentro de você. Você já veio aqui para a Terra com o seu propósito definido. Lá mesmo, Deus já falou aqui na palavra dele que antes de que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já sabia o que seria os seus dias. Ou seja, ele já tinha um propósito antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Então, só que quando a gente começa ali, quando a gente cresce, os adultos começam a podar, você quer fazer uma coisa, aí a pessoa, não, não faça isso aí não vai dar dinheiro, isso aí não sei o quê, não sei o quê. E você vai se afastando do seu propósito. Só que quando você vai tirando, limpando esses lixos aí dos outros, as expectativas, as projeções das pessoas que foram jogando em você ao longo da vida, quando você vai limpando tudo isso, você se conecta de volta com o seu propósito. Porque ele já está aí e você já veio aqui na Terra programada com esse propósito. Então aí você consegue acessar. Mas para isso você tem que se conectar com Deus. Porque Deus foi o teu Criador e Deus é amor. Lembra que eu disse? A gente é energia também e a gente vibra. Então se você quer se conectar com Deus, você tem que vibrar no amor. E como é que eu vou vibrar no amor se eu estou cheia de ressentimento, não perdoo as pessoas, eu critico todo mundo, eu julgo todo mundo? Como é que você vai estar vibrando no amor? Então, uma coisa puxa a outra, por isso que eu estou falando, assista cada uma das aulas, que cada uma tem uma abordagem específica para te ajudar nesse processo. Não tem como você praticar aquilo que foi dito ao longo de todas essas aulas que já se passaram e ainda que estão por vir, e você não ter essa facilidade maior de você se reconectar com esse propósito, que esse é o objetivo principal desse projeto, certo? Então, para a gente que hoje eu quero fazer um negócio mais slim, direto ao ponto, mas eu não quero deixar de falar duas histórias aqui de mulheres de coragem na Bíblia, que foi assim fundamental. E eu acho que também é uma forma da gente se inspirar, porque imagine naquela época onde mulheres não tinham vez, né? Não tinha voz, era tudo ali, ficava à margem, principalmente se essa mulher ficasse viúva. Então, a história de Ruth, eu não sei se você conhece, Ruth era uma mulher moabita e ela casou com um homem que era israelita. E ela ficou convivendo ali com eles, né? A sogra, o cunhado, só que com o passar do tempo, o marido dela morreu, o cunhado morreu e o sogro morreu. Então a sua sogra, Noemi, ela decidiu voltar para a terra e para Belém e falou assim, olha, eu não tenho como sustentar vocês, eu não tenho como seguir ali com vocês, então cada um de vocês podem seguir a sua vida, não tem problema, vocês já estão viúvos, vocês têm o direito de casar novamente e tal. E aí, uma delas foi, né, decidiu seguir a sua própria vida, mas Ruth não, Ruth decidiu seguir a sua sogra. E tem uma passagem muito bonita que é uma demonstração mesmo de fé e de coragem, porque olhando aquelas circunstâncias, aquelas mulheres não tinham recursos para poder se manter nem nada disso, mas ela falou, não, para onde você for eu vou. E aí ela disse assim, porque aí a Noemi ainda ficou insistindo, não, siga lá, eu não tenho o que eu te oferecer, eu não tenho nada para te oferecer e tal. E ela disse, não, eu não vou te abandonar, eu vou seguir com você. E aí ela disse assim, quando ela falou, né, para poder ela seguir adiante, ela disse, não insistas comigo, para que eu te abandone e deixe te seguir. Pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então veja, ela não sabia o que é que ia suceder ali de resultado, mas ela na fé,
na fé e na confiança, ela decidiu seguir a sua sogra. E o que é que aconteceu? Quando chegou lá na terra, essa Ruth, ela começou a trabalhar nos campos de um parente lá da Noemi. Ele era um homem muito rico, muito bondoso e, além de tudo, bonito também. E ela começou a trabalhar lá, muito dedicada, e aquele homem ficou impressionado com a dedicação dela, com tudo que ela estava fazendo ali. E ele começou a se achegar para ela. E naquela época tinha uma lei, sei lá, um decreto, alguma coisa assim, que permitia que, no caso dela, que era viúva, né, da família ali da Noemi, ele poderia ser o resgatador dela, ou seja, ele poderia casar com ela para manter a linhagem ali da mesma família. Então, isso aconteceu. Ela estava ali perdida, sem nenhuma perspectiva de vida. Daqui a pouco, ela casa com um homem riquíssimo, muito bondoso com ela, que tratava muito bem. E ela ainda foi. Os dois tiveram um filho, e esse filho veio a ser avô de Davi, do rei Davi. Imagine que reviravolta na vida de uma pessoa, simplesmente porque ela teve coragem, ela teve fé, e ela foi lá e agiu, ainda com medo. Porque você acha que ela não teve medo? Você acha que Ruth, olhando ali a circunstância, aquelas mulheres sozinhas, sem nenhuma perspectiva de provisão, e mesmo assim, ela foi lá e decidiu acreditar, confiar nesse Deus da Noemi. Então, essa história para mim é muito inspiradora nesse sentido, de olhar para essa questão da coragem, da fé, de você acreditar sem duvidar. É você não estar enxergando ali a estrada inteira, mas você dá o seu passo de fé. E é isso que Deus nos convida o tempo todo na sua palavra. Se você for ler, você vai ver. É por isso que eu estou falando, a gente precisa conhecer a palavra para a gente se apropriar dessas promessas. Porque aquilo que Deus fez, Ele vai continuar fazendo. Então, isso acaba com sua ansiedade, com seus medos, com aquelas angústias. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, eu não sei, esse mês está apertado as contas, eu não sei como é que vai fazer. E aí, se você fica só na força do seu braço, você realmente vai desesperar. Mas aqui o chamado é para você se fortalecer em Deus e saber. Lembra de novo, eu já falei isso também em alguma outra aula, que aqui uma das passagens fala: olha as aves no céu, que não trabalha, que não faz nada, tem o que comer todos os dias. Os lírios no campo, que está lá, ó, faz nada, está ali recebendo todos os nutrientes no solo, porque Deus provê. Agora imagine você, se não é mais valioso do que os pássaros, os lírios e tudo mais, você acha que você vai faltar os recursos necessários para você sobreviver? É falta de fé, é falta de confiança, é falta de conhecimento das promessas de Deus. Então é por isso aqui que o meu chamado é para você conhecer, leia a palavra todos os dias, busque em oração, se conectar com Deus, você vai ver que você vai se fortalecer e você não vai ficar aí mais duvidando de qualquer situação. Mesmo que você fale assim, ah não, eu quero mudar de emprego. Eu mudei, vocês sabem, né? Quer dizer, algumas de vocês sabem. Eu sou engenheira, era professora universitária, trabalhava em outra área, mas eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, comecei a trabalhar como terapeuta e fui ali conciliando. Chegou um momento que eu falei, olha, tchau, foi muito bom, sou muito grata à minha vida, muitas coisas materiais que eu conquistei, intelectualmente, oportunidades, viagens que eu fiz, tudo isso eu sou grata à minha carreira de engenheira, mas aquilo ali para mim, naquele momento já não fazia mais sentido, porque eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal, ajudar mulheres a passarem por esse processo que eu passei. Eu sei muito bem de onde eu vim, quais eram as questões emocionais que eu tinha e como eu superei isso. Então, por isso que eu decidi. Só que você acha que foi fácil? Uma carreira que eu passei lá 5 anos estudando, depois mestrado, mais 2 anos, mais doutorado, mais 4 anos. E aí você olha assim, meu Deus, eu vou agora largar tudo. Só que não é largar tudo. Porque eu sou a soma de tudo que eu vivi. Então, tudo que eu passo aqui, a minha capacidade, minhas habilidades que eu tenho hoje, muitas delas foram desenvolvidas ao longo dessa fase. Então não foi nada perdido. Tudo que eu vivenciei tinha um propósito. Lembra que Deus tem um propósito e todas as coisas cooperam para o nosso bem? Então, tudo que eu vivi tem um propósito, teve algum ensinamento, algum aprendizado para que eu me tornasse a mulher que eu sou. E assim também na sua vida. Então é muito importante que você tenha essa clareza, porque aí você não acha que é desperdício. Se você tiver sim vontade de mudar de área, mude.
Mude, mude, não importa o que é que vão pensar, não, não importa. A vida é agora e Deus te deu essa oportunidade para você viver com realização, com senso de realização. Não viva frustrado porque você acha, eu já estou com 40 anos, eu já estou com 30 anos, eu já estou com 50 anos e agora eu vou mudar. Mude. Mude, você tem muitos anos pela frente se a gente for pensar uma perspectiva de vida aí de 80 anos. Se você está com essa faixa de 30, 40, você está na metade, menos da metade ainda, você tem muita vida pela frente. Então não entre nessa, isso daí é só conversa da sua mente para querer te sabotar, para querer que você permaneça nesse lugar de medo. Mas nesse lugar de medo também não tem realização. E uma outra história aqui rápida que eu vou relembrar para você é a história de Esté, que também foi um ato de coragem. Eu até já falei a história dela em alguma aula passada, por isso que eu vou falar aqui de uma forma bem breve. Mas a história de Esté é que ela era judia e ela era judia? Ixi, agora me fugiu. Eu sei que ela era de um povo, era judia, e o povo e ela estava vivendo na Pérsia, né? E no fim das contas, resumindo a história, o rei da Pérsia, ele desistiu da mulher dele e resolveu ter outra mulher, fazer tipo um concurso lá para escolher uma nova rainha da Pérsia. E aí eu sei que no fim das contas a Esté foi escolhida. E aí como ela era estrangeira, ela ficou quietinha, né? Não falou que ela era judia, acho que era judia. E aí ela foi e ficou sabendo, porque o tio dela, que também era dessa mesma nacionalidade ali dela, e aí falou, alguém lá da equipe do rei se incomodou com a maneira que ele não estava cumprindo lá os cumprimentos, a forma de reverenciar lá a equipe do rei. Ele não estava respeitando porque ele era de outra cultura. E aí aquele homem ficou muito furioso e determinou que ia matar todos os judeus. E aí ela, porque naquela época a mulher não tinha vez, ela ia lá, mesmo que era o marido dela, mas ela não poderia chegar lá simplesmente diante do rei e entrar lá sem ser chamada. Mas ela foi, teve esse ato de coragem para poder salvar o povo, contou a história toda que ele queria exterminar o povo judeu. E aí ela foi lá, conversou com o rei e conseguiu convencê-lo de suspender aquele decreto, aquela exterminação, e salvou todo o seu povo. Agora imagine se ela ficasse lá, mas é porque a mulher não pode entrar, eu não posso falar com o rei, então eu não vou, porque não pode. E aí o povo ia ser morto? Então a gente precisa analisar situações que a gente vai ter que dar esse passo de coragem. E muitas vezes na nossa vida, seja para você mudar de profissão, até mesmo para você melhorar o seu cargo. Às vezes você quer ter uma promoção no seu trabalho, mas você é aquela mulher que não se expõe, que fica com medo. E aí, às vezes, você tem uma ideia até melhor do que o seu colega, mas você tem medo de chegar ali numa reunião, ter esse ato de coragem de ir lá e falar, de contribuir, de mostrar que você tem competência para assumir aquilo. E aí você fica vivendo à margem, sendo que você tem a plena potência para você viver o extraordinário. Então, esse é o meu convite aí de hoje, Mulheres de Coragem e Fé, com esse objetivo. Então, de novo, não tem para onde correr. Como é que eu vou fortalecer a minha fé para eu ter essa coragem cada vez maior? Se conectando com a palavra, buscando estar em contato, entender as promessas de Deus, entender o que você precisa mudar na sua vida para você se alinhar à palavra, para você ser obediente ao que está escrito aqui, para que você possa vivenciar as promessas. Que é que eu jamais vou te dizer, olha, Deus é amor, Deus ele vai aceitar todo mundo do jeito que é. Não, Deus é amor, realmente ele ama a todos, mas Deus nos chama para ser obediente à sua palavra. Então não tem outro caminho, não tem atalho. Então a gente precisa, para tudo isso que eu falei aqui, só tem fundamento se você buscar seguir a palavra. Certo? Então, eu tenho sempre esse compromisso, né, com as deusas que estão assistindo pelo YouTube. A gente tem uma frase para eu saber que você esteve por aqui. E a frase de hoje é: coragem e fé nos movem, porque Deus caminha conosco.
Nossa, que maravilha! E isso é verdade, isso é a pura verdade, que Deus está com a gente o tempo todo. Basta a gente crer e a gente caminhar, é dar esse passo de fé. É dar passo de fé, mesmo que a gente não esteja enxergando a estrada inteira. A gente só precisa confiar que a gente tem um Deus que vai prover tudo aquilo que a gente precisa. E, claro, a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, se você fica aí de braço cruzado e fala, Deus vai fazer tudo por mim. Não vai não. Deus, ele faz o impossível, mas o possível quem faz é você. Então, você precisa fazer a sua parte. Mas na certeza que Deus vai te amparar diante de qualquer dificuldade. Pode ter certeza disso. Coragem e fé nos movem porque Deus caminha conosco. Vixe, deu uma travada ali, mas acho que, enfim. Mas já estamos na reta final, então amanhã, 6h30 da manhã, estamos aqui juntas novamente. E se você não conseguir estar aqui comigo ao vivo, acesse as aulas completas pelo YouTube, que o link está aqui na minha bio do Instagram. Tá bom? Então fiquem com Deus. Amanhã eu te espero aqui às 6h30. Um abraço.